Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu a grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma comida." Mas Jesus lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm que lhes dar de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Tragam isso aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, e depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu a seus discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este domingo, iniciando o mês de agosto, no tempo comum da nossa liturgia, ele nos fala de vocação, de chamado. E não podemos nos esquecer que o chamado fundamental comum a todos os seres humanos é o chamado à vida, o chamado à existência, o chamado a estar neste mundo, o chamado a dar sentido à sua própria vida neste mundo como um presente, um dom maravilhoso que Deus nos concedeu uma vez só, de forma inalienável e com valor sem conta. Quando a pessoa humana toma consciência de que a vida é uma vocação, um chamado, um dom de Deus, um presente do Criador, ele enfrenta as dificuldades, as situações adversas da vida, porque ele sabe que a sua vida tem um sentido, que ele não está sozinho, que ele não está lançado à sua própria sorte, mas ele tem um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que está presente. O segundo momento deste mês vocacional que estamos vivendo é o mês em que nós tomamos consciência da nossa vocação cristã como segundo chamado fundamental da nossa vida. Pais, padrinhos, em nosso nome, tomaram a iniciativa de nos apresentar na igreja, pediram o batismo para nós, nos conferiram um nome, uma identidade, e pelo batismo fizemos parte desta grande família de Deus. Ou seja, pelo batismo eu fui inserido no mistério do Cristo que por nós se entregou por amor, morreu na cruz e ressuscitado continua conosco. Então, pelo batismo, eu tenho o dom da fé. Uma fé que me dá a capacidade de lidar e de passar por todos os momentos da vida iluminado pela graça divina. Depois, a vocação cristã, ela nos dá, dentro dessa igreja, na riqueza dos dons que Deus concede a cada um de nós, ela nos dá o dom da vocação específica, aonde eu pergunto, numa intimidade profunda com Deus, numa sinceridade profunda comigo mesmo, diante do Criador que me deu como dom a existência, eu pergunto: o que Deus quer de mim? Como eu posso servir?
E na vocação específica nós temos a vida matrimonial por excelência, a vida consagrada e religiosa, ativa e a vida contemplativa, e o sacramento da ordem, a vocação presbiteral ou sacerdotal. E temos, por fim, a vocação daquele que, batizado, toma consciência da sua missão evangelizadora e assume um compromisso aí na sua comunidade, seja nos diversos lugares e situações, movimentos pastorais, iniciativas, carismas, movimentos diversos, mas ele coloca a sua fé como um dom a serviço. Poderíamos perguntar o que tudo isso tem a ver agora, iluminado pela palavra de Deus que nós ouvimos? Tudo. Jesus, primeiro, ele é buscado por uma multidão de gente que precisa e que sabe que nele está a sua esperança. Ele não rejeita essa multidão, mas ele se compadece, se coloca no lugar deles e ele lhes dá o pão. Que nós poderíamos dizer que este pão que é multiplicado hoje é muito mais do que o pão material. Inclusive o pão material, ele é essencial para a vida humana. Mas o pão da alegria, o pão da bondade, o pão do amor, o pão da partilha, o pão da oração, o pão da consciência crítica, tudo isso é o grande elemento que sacia a nossa fome nesta caminhada existencial. Mas Jesus manda que os discípulos mesmo possam suprir a fome do seu povo. Então, no mês vocacional, é esse mês em que nós compreendemos que nós recebemos de Deus dons maravilhosos que não podem ficar guardados para nós mesmos, mas devem colocados em comum para que todos dele possam se nutrir e participar. E celebramos então, iniciando esse mês de agosto, o Dia do Padre, a vocação daquele rapaz, daquele jovem que deixou sua família, foi tirado do meio do povo para servir a Deus e apresentar a Deus a oferenda do povo. Colocou toda a sua vida na perspectiva do Cristo eucarístico. Sacerdote com a missão de administrar os sacramentos como sinal e caminho de salvação, e dois deles de maneira muito sublime: o sacramento da penitência e o sacramento da Eucaristia. Então hoje é dia de rezar pelo Padre que me batizou, que fez a minha primeira Eucaristia, as minhas confissões, aquele que muitas vezes eu me recorri nos momentos de angústia, de sofrimento, de dor, aquele que faz parte do meu ciclo de amizade, que eu amo, aquele que passou por minha paróquia, aquele que já faleceu, aquele que está hoje idoso, que consumiu a sua vida, desgastou a sua existência pela causa do reino. E também, dia do Padre, é tempo de dizer ao Senhor: envia mais operários para a messe. A igreja necessita. Então, queridos e queridas de Deus, vejam a riqueza do mês de agosto. E que o mês de agosto não fique só nas homenagens. A gente costuma, muitas vezes, resumir as celebrações da igreja em homenagens, em grandes festas externas. Não. Esse mês vocacional, à luz do Evangelho de hoje, deve nos levar a um questionamento profundo. Se eu estou respondendo objetivamente, claramente, de maneira muito aberta ao chamado que Deus tem para mim. O que eu tenho feito da minha vida, o que eu tenho feito dos dons que Deus realmente me concedeu. Se eu tenho partilhado, colocado a serviço da comunidade, ou se eu tenho justificado a minha ausência de trabalho missionário, questionando, colocando defeito, criticando. Então, queridos irmãos e irmãs, reze por mim, Padre Anderson, padre aqui da paróquia de Santa Rita, que neste dia está na véspera de fazer 19 anos de padre. E no mês, vamos rezar por todas as vocações. Próxima semana, nós teremos na celebração a palavra refletida pelo nosso irmão Wesley. Será o Dia dos Pais, a vocação da família, início da Semana da Família.
Então, que Deus abençoe a todos para que tomem consciência da sua vocação e digam sim ao projeto que Deus tem para a sua vida. Amém.